Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rodrigo, bem-vindos aqui ao canal. Bom, esse daqui é um vídeo que eu pretendo que seja o vídeo zero, onde eu explico por que eu criei esse canal e sobre o que nós vamos falar aqui. Show? Então, bem-vindos, primeiramente. Bem, eu tenho 25 anos, sou cristão de fato desde os 19, para ser sincero. E de lá pra cá, nos últimos 6, 7 anos, eu aprendi um pouquinho sobre a Bíblia, que por sinal vai ser o foco dos nossos vídeos aqui. E percebi ao longo dos anos como tem sido difícil poder confiar em alguém que em tese sobe num púlpito ou em algum lugar semelhante para falar sobre esse livro, né? Então eu lembro nos últimos 6 anos de várias vezes em que eu tava no carro, enfim, colocava em alguma rádio ali pra, enfim, ouvir alguma música e tal, e parava numa rádio evangélica ou numa rádio católica e tinha alguém ali pregando, e eu lembro que eu sentia medo, cara. Eu sentia medo de ouvir o que estava sendo dito, porque eu estava sempre ali aflito, achando que a pessoa que estava pregando ia me manipular de alguma maneira, porque era muito difícil confiar em alguém para me ensinar a Bíblia. E por muito tempo, minha única fonte de aprendizado da Bíblia, além da leitura, né, foi um amigo meu da igreja que sempre conheceu a Bíblia muito mais do que eu, e era alguém que, aos meus olhos, parecia ser alguém muito honesto com o texto. E de fato ele é, tá? Então, assim, eu fiquei nesse mar aí de incerteza por muito tempo mesmo. E aí, graças a Deus, 2022, se eu não me engano, o Senhor colocou na minha vida uma outra pessoa que, assim, me ensinou a ler realmente, me ensinou a ler a Bíblia. Eu percebi que em todos os meus anos de leitura da Bíblia, eu estava lendo de olhos fechados, galera. Então, quando eu percebi que eu sou apaixonado pela Bíblia, eu não sabia disso até alguém me ensinar a lê-la, eu comecei a sentir que eu devia fazer alguma coisa em prol dos outros também. E eu queria que ficasse muito claro aqui que eu não fiz teologia, não sou a pessoa que mais entende da Bíblia. Então, o meu objetivo aqui não vai ser exaurir algum assunto, né, que a gente venha falar. Não vai ser explicar o texto sagrado, não vai ser fazer uma leitura completa no sentido de exegese, aplicação, essa hermenêutica aí completa, porque eu não consigo fazer isso. Eu não sou apto para isso. Então, qual é o objetivo de criar um canal para falar sobre a Bíblia, para ler a Bíblia, se eu não posso ensinar a Bíblia? Por uma razão muito simples, para que eu tente fazer com outras pessoas o que alguém fez comigo, que é entender que a Bíblia é um livro ou um conjunto de livros que precisa ser lido, galera, com muito mais carinho, com muito mais cuidado do que o que normalmente eu vejo ser feito. Então, assim, basicamente, para que você consiga fazer uma leitura da Bíblia completa, um minuto, de vez em quando passam os aviões aqui. Enfim, para que você consiga fazer uma leitura completa da Bíblia, você precisa basicamente de realizar duas atividades. A primeira, um estudo indutivo.
O que é isso? Estudo indutivo, basicamente, se resume em você pegar a Bíblia e ler o texto. É uma coisa que parece óbvia, mas muita gente aí lê texto sobre a Bíblia sem ler tanto a Bíblia assim. Então você acaba ficando influenciado pela visão de algum autor, a visão que ele tem sobre a Bíblia, e você mesmo não tem a experiência tua com a Bíblia. E um estudo indutivo bem feito não se resume só em você ler a Bíblia. Você tem ferramentas ferramentas hermenêuticas em que você usa para manejar o texto. Manejar aqui não é no sentido pejorativo, é no sentido de você realmente saber ler o texto, tá? Porque assim, gente, livros como Gênesis e Êxodo foram escritos há mais de 3.000 anos por um povo que não é o povo brasileiro, certo? Então, existem muitas figuras de linguagem ali, recursos literários que são estranhos para nós, certo? Se você for ler o texto sagrado numa hermenêutica de senso comum, simplesmente, tem muita coisa ali que não vai fazer sentido. Dentro da própria estrutura do texto, sem nem falar de contexto histórico, enfim, da época, certo? E a outra atividade, a segunda atividade que você tem que realizar para conseguir fazer uma leitura bem feita da Bíblia, é o que a gente chama de estudo dedutivo. O que seria isso, né? Uma vez que você lê o texto, aplica as ferramentas hermenêuticas adequadas e faz uma leitura fechada de cada livro, você vai sair dali com muitas dúvidas, cara. Então, assim, por exemplo, o livro de Ruth, que Noemi era uma mulher israelita, judia, foi morar em outra terra junto com seu marido. Eles tiveram filhos, 2 filhos, os filhos casaram. Passado algum tempo, o marido dela morre, os filhos morrem e ela volta para Israel com uma das noras dela. Mais pra frente, essa nora que volta com ela vai se casar com um outro homem, israelita também, que a Bíblia diz que é o resgatador. Então, assim, o que é resgatador? O que isso quer dizer? Por que isso é relevante? Então, assim, se você só lê o livro numa leitura rápida ali, sem prestar muita atenção, ou melhor, se você lê prestando atenção, mas você não conhece, enfim, o panorama histórico da época, você não vai entender muita coisa, cara. Você vai até entender algumas das mensagens principais que o livro quer passar, mas muita coisa vai ficar como dúvida, entendeu? O que isso quer dizer? Enfim. Então, assim, o estudo do contexto histórico e outros elementos que dizem respeito à vida na época fazem parte desse estudo, que é o estudo dedutivo, beleza? Ok. Isso tudo que eu tô dizendo, que eu tô meio que impondo já como regras, né? Isso faz sentido quando a gente aplica a leitura da Bíblia uma filosofia de interpretação congruente com o que eu tô dizendo. Porque tem gente que acredita, e assim, eu não vou ficar julgando ninguém aqui, mas tem gente que acredita que não, que você não precisa de estudo de contexto histórico nenhum, você simplesmente vai pegar a Bíblia, vai ler, o que você entender é Deus falando contigo. Isso nos leva a um outro problema que eu também vou querer falar, pelo menos nesse vídeo aqui, tá? Nos próximos vídeos eu não pretendo ficar abordando isso não. Mas assim, eu aprendi com meu mestre que me ensina a Bíblia que quem dá o significado a um texto é o autor do texto, ok? Então assim, a minha leitura bíblica nos últimos meses, nos últimos anos, sempre teve como objetivo descobrir o significado pretendido pelo autor do texto bíblico. Então assim, eu abordo o texto admitindo que ele quer dizer alguma coisa, que o autor dele, tanto o autor humano quanto o autor divino, quiseram dizer alguma coisa, e eu vou tentar entender, vou tentar descobrir o significado do texto que o autor pretendeu que ele tivesse. Eu não vou criar significados, certo? E eu entendo que tem muita gente que vai discordar de mim e vai dizer, não, existem muitas interpretações possíveis para o mesmo texto,
Cada interpretação que um leitor tem é uma forma de Deus falar com ele e tal. E assim, para quem pensa desse jeito, a minha única pergunta é, ou seja, para quem acredita que o texto tem um mesmo texto tem uma multiplicidade de significados, a minha pergunta é, quem te ensinou isso? De onde você tirou esse ensinamento? De onde vem essa doutrina? Porque assim, se você estiver correto nessa filosofia de leitura do texto, ainda assim eu tenho algumas críticas a isso, porque eu posso ler um texto e entender uma coisa, outra pessoa pode ler o mesmo texto e entender uma coisa diametralmente oposta, e acabam sendo duas interpretações irreconciliáveis. E aí, Deus está se contradizendo e tal, mas enfim. Se você tiver certo efetivamente, ok, você pode ler o texto da maneira como você quiser. Agora, se você estiver errado, cara, nesse ponto de vista, e se o texto quer dizer uma coisa, e essa coisa é uma coisa que o autor do texto quis dizer, e você está saindo por aí dizendo que o texto pode ser interpretado de qualquer maneira, cara, você está colocando na boca de Deus muita coisa que ele nunca falou. E se você ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer, eu vou falar de forma mais clara. Isso é gravíssimo, cara. Isso é gravíssimo, 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 gravíssimo. Então, ou melhor, se Deus permitir, eu irei fazer uma série de vídeos aqui onde eu vou ler a Bíblia com calma. Vou ler a Bíblia com calma, começando do Gênesis. E eu não quero que vocês aceitem o que eu vou dizer como se a minha interpretação fosse absoluta, estivesse correta. Mas eu quero convidar vocês a dançar comigo dessa maneira. E eu quero que vocês entendam e enxerguem como eu enxergo, para que pelo menos algumas dúvidas apareçam na mente de quem estiver vendo os vídeos. E para que vocês, se Deus quiser, tenham o mesmo fascínio, o mesmo encanto pela escritura que eu passei a ter, graças a Deus, quando aprendi a ler. E olha que eu ainda não sei nada, tá? Ainda não sei nada, ainda não sei nada. Bom, que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe grandemente e que nós possamos voltar às escrituras de fato. Olha o barulho aí de fundo. Complicado. Obrigado pelo seu tempo e atenção e te espero nos próximos vídeos.